Então, essa é a segunda parte do vídeo que eu fiz na semana passada, onde eu basicamente dei uma organizada na cronologia das fitas da série do Harmony in Horror, feitas pelo editor americano Battington. Como eu tô me baseando na linha temporal feita pelo Woman 212, e em alguns detalhes presentes no vídeo da Predicted Cyborg, além do fato que eles já estabeleceram alguns detalhes irrefutáveis, que até o próprio criador aprovou, eu meio que não posso fugir de seguir alguns passos já estabelecidos. Então vou fazer aqui um breve resumo do que a gente tem até agora. Em algum momento do passado, os irmãos Arthur e Martin Greenwinder fundaram juntos a empresa MA Harmony Toys e foram responsáveis por dois brinquedos de bastante sucesso na época: Henry, o boneco marionete, e Stitch Buddy, o boneco de pelúcia. É bem provável que o Henry tenha sido lançado durante o ano de 1982, já que a gente pouco vê ele durante o episódio de Harmony, e o que vai contra o que eu disse no primeiro vídeo. E logo o episódio é cortado para o que parece ser uma imagem de uma casa no escuro, onde a gente reconhece outra, e talvez a primeira, criação de Martin, o boneco Henry. Objection! Detalhes do passado é bom pra caralho. Provavelmente o primeiro brinquedo criado pelo Martin tenha sido o Stitch Buddy, até porque ele é basicamente um dos protagonistas do desenho, o que sugere que o brinquedo havia sido lançado bem antes de 1982, e que tenha sido um sucesso bem grande. Outra coisa que fica meio implícito, mas que eu acabei nem explicando na primeira parte, é que muito provavelmente o Martin já praticava os rituais malucos dele bem antes de 82. Se tu olhar com cuidado a última cena do desenho, no momento em que os dois moleques voltam pro ateliê do Toy Maker, dá muito bem pra ver na prateleira atrás dele as velas que também aparecem na fita de ressurreição do Banzo, quando ele vai assumir aquela nova forma dele. Além desse quadro com um Arlequim aí, que também é um tipo de palhaço, então tecnicamente não errei. Dá um desconto pra mim. Eu não sei especificar exatamente se o Harmony Play foi uma série de animação ou apenas um especial promocional que passou na época para divulgar os brinquedos da MA. No entanto, é um fato que o curta foi lançado em 1982, já que cada uma das vítimas que aparece naquela descrição no final do episódio morreram exatamente nesse ano. Colocando as contextualizações e as correções de lado, foi em 1982, durante a transmissão do episódio Making a Toy, onde o Martin tentou utilizar da ajuda das crianças que assistiam para conseguir realizar seu maior feito até então, criando através de um dos seus brinquedos de pelúcia um amálgama entre o pobre cãozinho de sua família e um de seus brinquedos, algo que ele parecia usar como uma espécie de braço direito ou escravo, já que o Banzo, nessa nova forma, fazia tudo o que ele mandava, assim como Martin revela na sua confissão a seu irmão Arthur. Please, the dog means nothing. Besides, I won't have to deal with it pissing on my shoe. We're telling it to stop barking, keeping away from my work. Esse acontecimento acaba levantando ainda mais as suspeitas da polícia, já que nessa mesma época ocorreu o desaparecimento da estagiária que trabalhava para Martin, aparecendo apenas muito tempo depois com seu corpo completamente sem pele, durante uma das mais perturbadoras cenas durante a invasão da transmissão. I wonder what's in this bag. Porém, esse acontecimento não foi o suficiente para evitar o que o pior acontecesse no Natal de 3 anos depois. Seguindo essa ordem de acontecimentos, 1982 se segue pelas seguintes fitas. As duas primeiras fitas são Are You Happy e What Went Wrong, representando o incidente da transmissão de Harmony e a apresentação das primeiras vítimas dos rituais feitos pelo Martin. Em seguida, encerrando a fase de 1982, vem a segunda parte da fita Rebirth, que comprova o envolvimento do Martin no assassinato de Amy Wilson e Banzo, além de ser ocupado pelas mortes dos dois garotos ao testar seus rituais no programa de TV. I really do hope you enjoy it. Saindo de 82 e viajando para 3 anos no futuro, entramos no mais sombrio e drástico ano dessa história. Foi em 1985 em que o pesadelo da família Greenwinder se iniciou de verdade, e o nosso primeiro vislumbre da insanidade que estava por vir está em Good Boy, a 8ª fita, onde a gente vê um breve e meio maluco comercial do Stitch Buddy. Stitch Buddy has a voice of its own. I love you. It'll laugh and sing, but most importantly, it'll keep your darkest secrets. E o momento em que o Martin revive o Banzo, o fazendo possuir o boneco de pelúcia que logo se torna um guarda-costas. Mas, como nós já conhecemos muito bem do que o Martin é capaz, ele ter um companheiro tão estável e perigoso pode tornar a situação mais problemática do que ela deveria ser.
Em seguida disso, mas não muito tempo depois, temos o Wake Up Banzo, a nossa terceira fita, onde nos é revelado que Martin colocou seu novo ajudante no quarto de sua filha Macy, com o objetivo de ficar de olho nas ações dela, ou quem sabe de evitar com que a garota se tornasse um obstáculo em seus planos. Porém, como vemos em Good Boy, Martin não possui total controle sobre Banzo, já que podemos ver o pobre cão claramente desobedecendo uma ordem direta em certo momento da fita. Bonzo, I want you to stay right there till I get back. Alright? Good boy. A próxima fita da sequência é Henry.mp4, onde descobrimos que Martin, no Natal daquele ano, deu um boneco Henry para um dos seus filhos. Aqui tu vai precisar aumentar muito teu fone para conseguir entender o que a criança diz. Mas eu vou legendar, então fica tranquilo. Como eu já disse na primeira parte, a gente vê durante o episódio Make a Toy uma propaganda do brinquedo que diz desmonta fácil, retire uma parte e coloque de volta, sendo esse o motivo do incômodo sentido pela criança, já que ela estava fazendo exatamente o que ela tinha visto na televisão, ou talvez apenas estava seguindo as instruções do pai, sem saber que seu presente na verdade trazia consigo não só a alegria e a inocência de um brinquedo novo, pois ele trazia dentro de si também a dor e a raiva e o medo de uma criança que não teve culpa de nada. Uma criança que apenas sofreu a vida inteira nas mãos de um pai abusivo, que na primeira oportunidade que teve, o matou e o amaldiçoou para sempre, o colocando naquele boneco desmontável para sentir dor eternamente no seu próprio inferno particular. A esse ponto não fica claro se a Glória sempre soube das intenções do seu marido, mas provavelmente sempre soube da personalidade agressiva dele, podendo até ter sido ela quem denunciou o Martin à polícia por ter sido violento com seu filho. Do you know why you're here today? Does it have anything to do with me and harming my family? Your son? No. Porém, possivelmente após perceber que o Thomas estava desaparecido, ou descobrir a nova forma do Banzo, a Glória conseguiu juntar coragem o suficiente para enfim pedir ajuda, revelando tudo o que sabia para o irmão de seu marido, Arthur, por quem ela nutria uma grande confiança. Confiança o suficiente para o pedir para levar ela e seus filhos para outro lugar, e confiança o suficiente para fazer Martin, já afogado na sua loucura, acreditar que os dois estivessem tendo um caso, como a gente vê no Goodbye Arthur. Lá em Chicken Sleep, a gente pode ver o momento em que a Glória e a Macy estão se organizando para fugir da casa, antes que o Martin voltasse do trabalho na loja de brinquedos, a loja que a gente vê existir durante a fita Henry.mp4. As duas só não contavam que o Martin já tinha uma carta na manga para situações como essa, uma carta monstruosa e violenta, com 2 metros de altura e dentes afiados, uma carta que se chama Banzo. O Arthur então decide visitar o seu irmão na noite seguinte, talvez tentar descobrir se ainda tinha salvação para ele, mesmo sabendo do paradeiro do cãozinho da família e do histórico de violência que o Martin deixou marcado na sua história, até a tentar dar uma última chance para o seu irmão colocar a vida nos trilhos, sem saber que seu destino seria o mesmo do que o de Glória. But just remember, kids, dreams can be forgotten, but nightmares last forever. A esse ponto, o Martin já estava completamente mergulhado em um poço de insanidade e compulsão por controle, podendo fazer quantos monstros obedientes ele desejasse, mas sem querer alimentando com suas vítimas o demônio com quem seu acordo estava selado. Como que aparece na descrição do sonho do garoto Marcos. I was dreaming about a man dressed in red with
ice cream cones on his head. That's ridiculous, Marcus. Na última cena do desenho Making a Toy, onde a gente vê claramente uma sombra na forma de um capirotão aí, e no especial de Natal que eu vou citar mais pra frente, talvez até em outro vídeo. Pactos com carinha lá de baixo é um negócio muito normal na cultura pop. E isso é bem representado em filmes, em músicas e até séries. É normal que na grande maioria das vezes a gente acredite que esses acordos envolvem vender a alma para ter sucesso, dinheiro ou poder. E nesse caso o que o Martin fez foi diferente, de certa forma. Como a gente pode ver no diálogo que ele tem antes de matar o Arthur, o Martin possui uma paranoia extrema em perder o controle das pessoas ao seu redor. Tal medo que é representado pelos brinquedos criados anteriormente por ele. Se tu parar para analisar, tanto o Henry quanto a Sophie são marionetes, bonecos controlados por cordas que fazem exatamente o que o marionetista comanda. Já Marcus, Andrew e o Toymaker são bonecos de ventríloco, justamente por conta do formato da sua boca e das juntas. E se tu já viu esses bonecos antes, tu sabe que eles só fazem falar o que o ventriloquista diz. E aqui eu não vou nem citar o fato do Martin ter matado o Banzo só por ele ser desobediente, ou por ter matado a Gloria e o Arthur só por terem sido contra ele. Porém, ainda haviam duas pessoas que não haviam entrado na lista de vítimas: Macy e a bebê recém-nascida Ava, as duas pobres crianças que nem poderiam suspeitar do que estava acontecendo com seus pais. Macy, por outro lado, teve o terror de ver a verdadeira face do seu pai, no momento em que ele mata sua mãe, como a gente pode ver na primeira parte da cena em She Can Sleep, que continua em Don't Cry. Macy, come out wherever you are. Daddy's got a special surprise for you. Macy! I order you to come here right now! Infelizmente, Macy, mesmo tentando se esconder da cegueira insana do seu pai, acaba não conseguindo escapar do seu destino de ser colocada dentro da boneca Sophie, como vemos no ritual presente nessa mesma fita, sendo transformada também em mais uma das monstruosidades criadas naquela noite, assim como Thomas, seu irmão. Não tinha mais chance de qualquer tipo de redenção para o Martin após ele ser responsável por matar toda a sua família. Porém, tudo que ele tinha planejado realmente se concretizou. Ao menos era o que ele achava antes de ser encontrado por uma de suas amadas criações, pouco antes de destruir a vida de sua filha. What are you doing? Get back in your room like I told you to. A criatura presente na cena continua aí, desobedecendo diretamente a ordem direta de seu criador, assim como vemos Banzo fazer ao se levantar quando claramente recebeu a ordem de ficar sentado. Nós escutamos um som que, de certa forma, não é familiar a nada que a gente tenha escutado em alguma das fitas anteriores. Porém, nós apenas podemos reconhecer quem estava presente na sala com o Martin após vermos a fita secreta Hello Martin. Alguns momentos antes desse encontro entre os dois irmãos, eu não posso deixar de citar o que talvez seja a mais triste fita de toda a série, que é a Goodbye, My Loved Ones. Ele retrata os últimos segundos de Arthur, antes de ser completamente tomado pela insanidade de estar dentro de uma casca, assim como as duas pobres crianças filhas de Martin, Thomas e Macy, agora presos para sempre na forma dos brinquedos que a garotada com certeza adorava. Martin sacrificou sua família e sua carreira de sucesso em troca do controle de todos ao seu redor. Martin, assim como Marcus no desenho, não se importou nem um pouco em dar o que fosse necessário para que pudesse alcançar seus próprios objetivos, mesmo que isso significasse ferir seu próprio irmão. O único problema é que agora, esses corpos inanimados que possuem vida e sede de sangue agora, não são mais a família que ele conhecia, e por causa disso, eles não precisam mais o obedecer. E esse foi o seu erro, querer ser mais feliz do que ele merecia.
Bom, lá se foram alguns acontecimentos que faltaram ser explicados com mais detalhes na primeira parte. Ainda faltam algumas coisinhas, como o que aconteceu com a empresa anos depois dessa tragédia, e o que realmente aconteceu com Gloria e Ava. Ainda faltam citar algumas fitas secretas e principalmente falar do bizarro especial de Natal. Então, na moral, muito obrigado por ter dado uma ajudinha pro canal, mesmo que mínima. E não esquece de colar aqui na semana que vem pra ver a última parte dessa história, ou quem sabe ver um outro vídeo com um assunto completamente aleatório. Então, fique esperto aí, beleza? Falou!